Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morreríeis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando de um tempo belo da liturgia da nossa igreja. Vamos adentrar na próxima semana, a Semana Santa, e vamos participar com o coração aberto e buscando conversão de sua paixão, morte e ressurreição na Páscoa. O Senhor hoje vem dizendo para nós que Ele é um Deus amoroso. E Ele demonstra isso através da primeira leitura, quando percebe que o seu povo está indo por um lado que não é o lado que chega à vida eterna. Deus repreende aquele povo, mandando uma correção, uma serpente. Ele manda a serpente porque eles começam a se impacientar, começam a dizer que existe um alimento, que era o maná, que dava nojo. É como se a gente não reconhecesse que Deus faz e faz tudo de bom para nós e acabamos nos desviando no meio do caminho, como filhos mal agradecidos ou mimados. Nós precisamos de conversão, nós precisamos de correção. Naquele tempo houve essa serpente. Só que Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, que Ele mesmo, quando fere, cura. E aí Ele diz, olha, existe a possibilidade de volta, existe a possibilidade de uma nova vida, existe a possibilidade de cura. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é assim. E Ele vai tentando nos corrigir, Ele vai tentando nos colocar no caminho, Ele vai dizendo para nós, olha, esse é o caminho certo, vai por esse lado, vai por aqui. A conversão nada mais é do que isso, retornar ao caminho correto. E no nosso caso, retornar ao caminho de Deus. Fazer valer cada sentimento, cada sofrimento,
cada realização de Jesus Cristo enquanto passou nesse mundo. Um Deus que se fez homem, sendo divino, para nos resgatar de todo mal, de todo pecado e nos levar para a vida eterna. No Evangelho de hoje, tirado do livro de João, no capítulo 8, a gente ainda vai perceber uma continuidade num clima de conflito que se inicia lá no capítulo 7, onde os fariseus, os chamados doutores da lei da época, homens que se revestiam literalmente daquilo que era a palavra do Antigo Testamento, é bom ficar bem frisado isso, eles não conseguem entrar nesta conversão proposta pelo Senhor. Não conseguem entender que Jesus é o enviado do Pai, o Salvador do mundo. E aí esse conflito, que muitas vezes começa no interior, acaba se refletindo para toda a vida. Quando nós não entendemos quem é Deus, o que Ele pode fazer por cada um de nós e o tamanho do seu amor, que é infinito, nós corremos o perigo de pensar do nosso jeito, agir do nosso jeito e não deixar que a revelação aconteça na nossa vida. Duas partes poderíamos separar aí nesse evangelho de hoje. Primeiro, a denúncia do próprio Deus ao seu povo diante do pecado. É como se Deus estivesse falando para eles: olha, há um grande abismo entre vocês e eu, o grande eu sou. E esse abismo nada mais é que o pecado. Então vamos combinar uma coisa. Que tal a gente tirar o pecado, o abismo, de onde separa Deus do homem? Depois, a segunda parte diz para nós o seguinte: eu quero me apresentar, diz Deus, eu quero me apresentar. Então é uma automanifestação de um Deus que diz para nós: sou eu mesmo, eu sou o grande eu sou aquele que tantos esperavam. O mestre, o rabi, ele não quer nos condenar, ele não quer nos castigar, ele quer a nossa conversão. E se coloca ali, olha, para dar o perdão a quem se prostrar diante dos seus pés, arrependido. Basta isso. E por falar nisso, nós nos lembramos da liturgia de domingo. Consegue lembrar do Evangelho? Existia ali uma mulher pecadora pública, todo mundo sabia que era pecadora. Queriam atirar pedras naquela mulher. Queriam que aquela mulher pagasse, queriam corrigir aquela mulher. Não queriam a conversão dela. Queriam colocá-la como exemplo. Olha, é assim que não se deve fazer. Só que Deus, que é conhecedor de tudo, afinal de contas, onisciente, onipresente, Ele sabe que não é assim que se corrige. A lei do amor fez com que Jesus olhasse para quem estava acusando e perguntasse: você, por acaso, não tem pecado? Se não tiver, pode maltratar essa mulher. Pode atirar as pedras que você quiser. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ninguém condenou a mulher, nem Cristo. Prova de que nós precisamos voltar para Ele todas as vezes que precisarmos do seu perdão. Não sei se você precisa do perdão de Deus, não sei se você precisa de conversão, mas eu quero dizer para você que se essa for a sua situação, volte para a casa do Pai. Volte para Deus misericordioso. Volte para Ele, porque Ele não vai atirar pedras em você, mas pelo contrário, vai fazer com que você
experimente, tenha uma experiência de um amor tão profundo que é capaz de transformar toda a sua existência. Deus é assim, um comunicador por excelência. Eu me lembro do Monsenhor Jonas, que disse para nós que viu uma imagem de Jesus com um microfone e ficou encantado com aquela imagem. Ele fala para nós, que somos os seus filhos, esse grande profeta, para dizer que Deus está sempre comunicando, sempre trazendo para nós desejo de boa vida. Esse comunicador tem um entendimento em seu coração, ele quer fazer com que todas as diferenças se separem e façam que a unidade entre em nosso coração. Mas para isso, meus irmãos, para que essas diferenças se dissipem, nós precisamos acreditar que Deus é o Eu Sou do Antigo Testamento. E que, morrendo na cruz, resgata a cada um de nós. Só precisamos segui-lo, porque a nossa liberdade já foi conquistada na cruz. Agindo como quem entendeu, porque não adianta nada saber quem é Deus e continuar tendo as mesmas atitudes de quem não sabe quem é Deus. A figura dessa mulher do domingo, que busca Deus de uma forma indireta, recebe o perdão. E Deus, muito mais ainda, vai nos dar o perdão quando de uma forma direta, motivados pelo Espírito Santo, buscarmos esta presença amorosa do Senhor. Que Ele nos ajude e que eu possa ser sinal aqui na terra de tudo o que Deus espera que eu seja lá no céu. Eu não sei se você está entendendo o que o padre está falando, mas eu queria falar uma última coisa para você, do fundo do meu coração. Deus se encarnou, e aí, essa segunda pessoa da Trindade, de forma misteriosa, assume duas naturezas, a humana e a divina. E ele fez isso por um único motivo. O primeiro motivo, levar o seu povo à conversão. Porém, enquanto falava isso para os judeus, o povo de Deus, o início da sua missão, essa mesma linguagem, essa mesma mensagem, Deus com esse poder de comunicação, chega até nós, para que a gente também possa sim, aproveitando desta mensagem do Senhor, nos tornarmos verdadeiramente livres de todo o mal, de todo o pecado. Mas isso tem uma consequência na nossa vida presente. E a consequência é deixar que Deus, ao transformar o nosso coração, transforme abundantemente e, ao transbordar, possa chegar até o nosso irmão. É impossível agradar a Deus sem ter compaixão pelos filhos do Senhor. Atitudes que edifiquem, que levem à santidade, que busquem resgatar, muitas vezes, filhos e filhas que estão completamente perdidos. É o Senhor que realiza tudo isso no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.